Então, dentre as características da competência tributária está a irrenunciabilidade, que é a característica segundo a qual as pessoas políticas não podem abrir mão de suas atribuições em razão da indisponibilidade do interesse público. Por fim, não menos importante, temos a característica da facultatividade. A característica da facultatividade, pois as pessoas políticas são livres para usar ou não suas respectivas competências tributárias, registrando-se como exceção o ICMS, diante da disciplina constitucional que lhe imprime feição nacional, da qual deflui o comando segundo o qual a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais depende da deliberação dos estados e do Distrito Federal, ou seja, a facultatividade é que ela tem direito de ser facultativa quanto às suas arrecadações, sobre as suas, não, facultativa referente às suas isenções, aos seus incentivos, aos seus benefícios. Há somente uma exceção, que é a do ICMS, que está disciplinado em feição nacional, da qual segue o comando segundo o qual a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais depende de deliberação dos estados e do Distrito Federal. Só é excessivo daqui, só há uma exceção, só é exceto daqui o ICMS. Lembrete. Segundo Costa, 2009, Paulo de Barros Carvalho nota que a competência tributária ostenta apenas os atributos da indelegabilidade, irrenunciabilidade e incaducabilidade. Feitas essas considerações, vamos verificar quais são os impostos de competência de cada um dos entes federados conforme determinado pela lei maior. Vamos falar agora dos tributos da União. Tópico 3.1, falando de competência tributária, vamos falar dos tributos da União. Os tributos da União. Compete à União instituir impostos sobre a importação de produtos estrangeiros. A União vai instituir impostos sobre a importação de produtos estrangeiros. A sigla é II, impostos de importação, sigla II, só que é imposto de importação de produtos estrangeiros. Artigo 153, compete à União instituir imposto sobre a exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. A União vai instituir impostos sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. A sigla é IE, de impostos de exportação. A União vai instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. A União vai instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, bem como vai instituir impostos de IPI, que é imposto de produtos industrializados. A União vai instituir impostos de IPI, impostos sobre produtos industrializados. Bem como a União vai instituir impostos de IOF, que são impostos de operações financeiras. A União vai instituir impostos de IOF, que são impostos sobre operações financeiras. IOF, impostos sobre operações financeiras, que é referente a operações de crédito, operações de câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Vai ser incidido IOF, impostos de operações financeiras. Bem como a União vai instituir imposto de ITR, que é imposto sobre território rural. A União vai instituir imposto de ITR, que é imposto sobre território rural. Vai ser o imposto sobre propriedade rural. Por fim, não menos importante, vai competir à União instituir impostos sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
Os impostos sobre grandes fortunas vão ser instituídos em termos de lei complementar. Artigo 154. A União poderá instituir, artigo 154, referente aos tributos da União, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Ou seja, por lei complementar, os impostos não previstos, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculos próprios dos discriminados nessa Constituição, a União poderá instituir. Inciso 2º. Na iminência de guerra externa, imposto extraordinário, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão supridos gradativamente e cessados as causas de sua criação. Ou seja, diz que a União poderá instituir, na iminência de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão supridos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. A sigla desse imposto extraordinário é o IEG, que é o Imposto Extraordinário de Guerra. Ou seja, o imposto extraordinário de guerra vai ser cessado gradativamente com as causas de sua criação. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Olha, artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência, ou seja, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou de guerra externa ou sua eminência. Pode instituir empréstimos compulsórios no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição, ou seja, um empréstimo compulsório vinculado. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. A União que vai instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de interesse das categorias profissionais econômicas, a CID. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais e de intervenção de domínio econômico de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Observado no disposto do artigo 146, e sem prejuízo do previsto no artigo relativamente às contribuições que alude o dispositivo. Tópico 3.2. Tributos dos Estados. Tópico 3.2. Tributos dos Estados. Artigo 155. Compete aos Estados, ao Distrito Federal, instituir impostos sobre... Inciso 1º. A transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Dado pela sigla ITCMD, que é a imposto de transmissão de causas-mortes e doação. Esse imposto que referente à transmissão de causas-mortes e doação de qualquer bens ou direitos é dado pela sigla ITCMD, que é Imposto sobre transmissão de causas-mortes e doação.
Compete aos estados a instituição de impostos de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Ou seja, compete instituir o ICMS, bem como compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tópico 3.3 Tributos dos municípios. No artigo 156, temos que compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial territorial urbana, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. É os municípios que instituem. Compete também ao município a transmissão intervivos, que é entre vivos, não é causas mortes, é intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens móveis, por natureza de acessão física e de direitos reais sobre móveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Esse imposto é dado pela sigla ITBI, que é imposto de transmissão de bens intervivos. Esse imposto municipal é dado pela sigla ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Esse imposto de transmissão de bens intervivos é imposto de transmissões entre vivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, exemplo, a compra de uma casa, por natureza de acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. E, por fim, não menos importante, o ISS, que é serviços de qualquer natureza. ISS, dado pelo ISS, isso, impostos sobre serviços. ISS, que é dado pelo II, que é impostos sobre serviços, que é um imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza. Imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza, ISS. Claro, não compreendidos nos artigos anteriores. Não compreendidos, no artigo 155, parágrafo 2º, definidos em lei complementar. Estado